Cataguases é uma singularidade no que diz respeito a um conjunto de obras significativas da arquitetura moderna, brasileira sobretudo, mas também de uma arquitetura de outros tempos da cidade, como a arquitetura eclética do século XIX e muito do princípio do século XX. Mas, sobretudo, a arquitetura moderna é notável no seu conjunto, e com isso não estou me referindo só aos bens individualmente, mas à paisagem urbana que esses edifícios conformam, né? A ambiência urbana de Cataguases. Também é notável aqui a ocorrência da síntese das artes, da integração das artes, que é uma característica, né, dessa manifestação modernista e que aqui é muito notável e muito preciosa. É uma questão bastante difícil, é sempre uma luta, né, ter a cultura, a preservação dos bens culturais e de relevância histórica como prioridade nas políticas públicas, né? Isso é uma conquista de muitos anos, né? Desde a inauguração do ISFAM, então ISFAM e depois IFAM, né? Ainda na década de 30, mas eu acho que nós temos conseguido algum avanço nesse sentido, né, com a constituição dos órgãos em âmbitos separados, no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito nacional. Com isso é possível contemplar as peculiaridades, né, as singularidades de cada região, de cada município e das cidades. Mas ainda assim é uma grande dificuldade, um grande desafio, tanto no que diz respeito aos bens públicos, né? Esses sim são mais fáceis de preservar, mas principalmente uma dificuldade enorme na preservação dos bens particulares, das residências em especial, né? Nós ainda não conseguimos uma legislação suficientemente forte para garantir mecanismos de compensação para os proprietários desses bens, né? Para que eles sejam, na verdade, recompensados por serem proprietários de um bem que vai passar de um bem privado, particular, a um bem coletivo que a sociedade toda reconhece como um patrimônio, né, de todos. Temos que avançar muito ainda nessa legislação para garantir essa preservação. Agora, aqui em Cataguases, cada vez que eu venho, muito me encanta ainda ver, né, poder ver de perto todas essas obras que são já referência, né, para nós estudiosos e também, creio que para a sociedade em geral, com um relativo bom estado de conservação e protegidos. É difícil destacar nesse conjunto, né, tão singular, tão precioso, mas a residência da dona Nanzita, né, acho que é notável, a residência do Francisco Inácio Peixoto, para falar das residências, também o Cine Teatro Edgar, eu acho que tem um grande valor arquitetônico, e também o edifício de autoria dos irmãos Roberto, destacaria principalmente. Além desse hotel. Eu acho muito pertinente a realização desse congresso porque ele abre uma possibilidade de discutir a questão da preservação de uma maneira multidisciplinar e interdisciplinar. Então é possível discutir aqui a relação entre a arquitetura como patrimônio, a cidade, a paisagem urbana como patrimônio, a questão do turismo e a questão da sustentabilidade, quer dizer, como que os planejamentos urbanos, as políticas públicas, né, podem atuar congregando esses campos, né, de uma forma coerente, de uma forma que eles se ajudem mutuamente. Nós sempre idealizamos muito os lugares, né, a partir do conhecimento que nós temos muitas vezes de uma pesquisa bibliográfica, né, ou por informações dadas por alguém que já tem, por sua vez, a sua visão particularizada, e tudo isso muito misturado com as nossas próprias experiências e os nossos desejos, né? A minha surpresa em Cataguases foi extremamente significante, assim,
porque na época eu fazia uma pesquisa para elaboração de dissertação de mestrado em que eu estudava a experiência da arquitetura residencial moderna de Belo Horizonte, das décadas de 40 e 60. E lá, no meu caso pessoal, eu estava exatamente discutindo modelos diferentes de modernismo, né, assim, de casas modernas, categorias diferentes, e eu tive então que definir que existia um modelo primordial, que seriam aquelas casas que reuniam um maior número de elementos característicos dessa manifestação. Encontrei também modelos de transição, que são arquiteturas híbridas, que ainda conservam características de manifestações anteriores, um certo conservadorismo na espacialização, e também os modelos de consolidação, que seria já uma certa banalização ou adaptação do vocabulário, do repertório formal moderno, mas de uma forma não muito coerente, até com o sistema estrutural, com a espacialização das casas. Então, eu tinha modelo primordial, alguns que eu identifiquei em Belo Horizonte, o modelo de transição e o modelo de consolidação. E quando vim a Cataguases, eu encontrei inúmeros modelos primordiais, né, andando pelas ruas. Então, eu vi aqui um modernismo muito vivo, né, e um conjunto muito precioso. Então, isso me deu uma enorme satisfação e foi, de fato, uma surpresa, porque eu não sabia que tinha um conjunto tão numeroso, né, de bens modernos e de tamanha qualidade, tamanha beleza. Fiquei sinceramente comovida. Eu acho que o IPHAN, né, ele tem por missão a salvaguarda desses bens, né, cuidar e zelar, identificar os bens, né, inventariar os bens e cuidar da sua preservação. Eu acho que é uma prerrogativa, é uma obrigação do IPHAN, como um Estado, como uma instituição nacional, zelar por esses bens e não admitir, em hipótese alguma, descaracterizações que sejam injustificáveis, não é? E que ameacem de alguma maneira esses bens já tombados. Quer dizer, se esses bens já estão nominados como tombados, né? Se eles se a eles já foram adquiridos esse grau de proteção, que é o tombamento, né, eu acho que é inadmissível qualquer descaracterização que possa comprometer a integridade desses bens, ainda que seja uma questão econômica difícil, que muitas vezes faltem recursos para isso, mas isso é indiscutível. Eu acho que o IPHAN tem que cuidar disso, sim, e também, como eu disse, o próprio conceito de patrimônio, ele hoje já foi muito expandido, né? Também ficar atento para outras manifestações da cultura que são também patrimônio, né? E que o patrimônio não é só aquele de cal e pedra, só as edificações arquitetônicas, mas que envolvem práticas, que envolvem significados que dizem respeito à cultura urbana daquele lugar, às práticas culturais e sociais daquela comunidade. Então, cabe ao IPHAN zelar por isso. O IPHAN tem os seus critérios bastante rígidos e muito definidos para definir, para escolher, né, eleger aquilo que tem uma importância nacional, mas eu acho fundamental que haja uma ação integrada entre o poder público municipal e estadual junto ao IPHAN, né? No caso de Belo Horizonte, isso ficou muito evidente de pouco mais de 20 anos para cá, em que foi criada uma diretoria de patrimônio cultural que cuida dos bens da cidade. Nós conseguimos que o poder público, então, municipal, né, arcasse com sua responsabilidade de preservação dos bens que têm um interesse na cidade, específicos, assim. Então, eu acho que tem que haver um diálogo, né, e uma ação conjunta, mas com uma ação bastante efetiva do poder público municipal.